Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Civil. Nesse vídeo, eu vou falar com vocês sobre responsabilidade civil objetiva e responsabilidade civil subjetiva. Vamos entender essas expressões que tanto são utilizadas pela mídia e pelos nossos tribunais. Você já sabe, aqui você encontra os endereços das minhas redes sociais, mas é muito mais fácil você se inscrever no canal clicando aqui nesse botãozinho no seu lado inferior direito e ativando as notificações para que vocês recebam todos os vídeos que nós colocamos aqui semanalmente no canal. Okay? Vamos lá falar a diferença básica entre a responsabilidade civil objetiva e subjetiva. É simples. A diferença está na presença ou na ausência do elemento subjetivo da conduta. Você tem aqui no canal um outro vídeo em que você tem os elementos da responsabilidade civil. Conduta, culposa ou dolosa, voluntária ou involuntária, nexo causal e dano. Naqueles elementos da responsabilidade civil, você viu aqueles que estavam em amarelo e aqueles que estavam em azul. Aqueles que estavam em azul são os chamados elementos subjetivos da conduta. Nessa medida, aqueles em azul são exigidos para a caracterização da responsabilidade civil. Então, quando você tem lá os elementos subjetivos da conduta, que são a vontade de causar o dano, ou a negligência, ou a imprudência, ou a imperícia. Nesses casos, se o dano foi causado por um desses, e deve ser causado por um desses, você tem a responsabilidade subjetiva. Por que subjetiva? Porque exige o elemento subjetivo da conduta. Então, como eu já disse a você, você tem lá o elemento subjetivo da conduta, também chamado culpa lato sensu. É exigido tal elemento para a caracterização da responsabilidade subjetiva. Por outro lado, se você tiver a responsabilidade objetiva, veja, 1. Conduta. 2. Nexo causal. 3. Dano. Perceba que eu excluí dessa estrutura o que está aqui em azul. Ó. Perceba que isso aqui, que eu coloquei em azul para você, está na subjetiva. Já na objetiva, eu apenas peguei as palavrinhas que estavam em amarelo aqui, ó, 1, 2, 3, e excluí aquilo que estava em azul. E eu tenho a responsabilidade objetiva. Ou seja, na responsabilidade objetiva, não é exigido o elemento subjetivo da conduta. Ou, uma outra maneira de falar, um pouco mais bonita para alguns, na responsabilidade objetiva, a responsabilidade objetiva prescinde, dispensa o elemento subjetivo da conduta. Na verdade, é só isso. Tá? Responsabilidade civil objetiva é só isso. O problema é entender as consequências disso, os consectários disso no dia a dia, na discussão das relações. Tá? E mais, entender quando eu tenho a responsabilidade objetiva no nosso sistema. Okay? Então, como eu disse a você, a responsabilidade no Brasil, ela exige a caracterização do elemento subjetivo da conduta. Onde está escrito isso? Está escrito no artigo 186 do Código Civil. Olha lá, a regra no nosso sistema é a subjetiva. Aquele que por ação ou omissão. Vamos decompor? O que é a ação ou omissão? É a conduta. Voluntária, negligência ou imprudência. Aqui eu tenho o elemento subjetivo. Elemento subjetivo da conduta. Violar direito e causar
dano a outrem. Por óbvio, temos lá o terceiro. Ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ok? E aqui, o nexo causal. Ok? Então, meus queridos, o nosso sistema trabalha como regra exigindo a caracterização do elemento subjetivo da conduta. Por isso, a nossa regra é a responsabilidade subjetiva. E é por esse motivo que aquele que entra com uma ação de indenização precisa provar não só conduta, nexo e dano. Ele precisa provar que a conduta foi voluntária, intencional, ou que a conduta foi involuntária, mas negligente, imprudente ou infeliz. Essa é a regra no nosso sistema. Na ausência de uma disposição expressa, na ausência de uma das situações que nós vamos mencionar agora, a responsabilidade é subjetiva. Devem ser comprovados tanto os elementos que lá no outro vídeo eu chamei de elementos de primeiro grau, conduta, nexo e dano, como um dos elementos de segundo grau, vontade ou negligência, ou imprudência, ou interesse. Okay? Porém, excepcionalmente, nós temos a responsabilidade objetiva. Okay? Ela é a exceção no nosso sistema. E quando eu falo que ela é exceção no nosso sistema, eu tenho aí tal previsão no parágrafo único do artigo 927. E nós temos duas hipóteses de responsabilidade objetiva. Okay? Você, claro, vai encontrar várias leis falando de responsabilidade objetiva. Você vai encontrar doutrinadores relacionando uma lista enorme de responsabilidade objetiva, de hipóteses de responsabilidade objetiva. Porém, todas elas derivam de duas. Nós temos uma grande bifurcação na teoria da responsabilidade civil objetiva hoje. Essa bifurcação, essa primeira divisão, essa criação do lado A e do lado B, é feita pelo parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Aí você vai falar assim, mas Antônio, peraí, eu não estou entendendo. Como é que isso é feito pelo artigo 927 do Código Civil de 2002, se eu tenho leis anteriores a 2002, o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, que estabelecem a responsabilidade objetiva? É simples, meus amigos. Depois vocês deem uma olhada no site do Congresso Nacional. O Código Civil de 2002, que você estuda desde 2002, ele foi protocolado na Câmara dos Deputados Federais em 1975. O projeto de lei que se transformou no CC de 2002 foi protocolado na Câmara em 1975. Ele demorou 22 anos para se transformar em lei. É por isso, se ele tivesse sido aprovado rapidamente, muito antes de muitos diplomas normativos que nós temos, nós já teríamos o Código Civil estabelecendo responsabilidade objetiva. Embora, antes disso, por óbvio, já se discutisse isso na doutrina e na jurisprudência. Mas qual é essa bifurcação? É simples. Está aí em vermelho para você. Haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa. Aqui, ó, independentemente de culpa. 1. Nos casos especificados em lei. 2. Quando a atividade gerar risco. Okay? Então, nós temos aí as duas hipóteses de responsabilidade civil objetiva. Previsão legal e causação de risco. Okay? Um exemplo de previsão legal, só para ilustrar, artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Você vai ter, como eu já disse, muitos dispositivos legais falando responde independentemente de culpa, responde objetivamente. Tal hipótese é de responsabilidade objetiva. Okay? Lá no vídeo sobre elementos da responsabilidade civil, aqui no canal, você consegue visualizar o exemplo que eu dei lá do artigo 933. O artigo 933 do Código Civil, quando ele se reporta
ao patrão em relação aos atos do empregado, ao pai em relação aos atos do filho e todas as outras figuras ali previstas, o artigo 933 fala, ó, aqui a responsabilidade é objetiva. Aqui o pai responde pelos danos causados pelo filho, independentemente de ter culpa. Então, ainda que o pai tenha feito tudo certinho, haverá a responsabilização. Ainda que o patrão tenha feito tudo certinho, vigiou, elegeu bem, tomou conta, mas se o empregado causou um dano no exercício do seu trabalho, ele vai efetivamente responder por isso. Por quê? Porque a lei fala. Porque a lei fala. Tá? Então, essa é a primeira hipótese que nós temos. Nós temos previsão legal. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é só um dos vários exemplos que nós temos de responsabilidade objetiva por expressa disposição legal. Veja, até é possível, num caso concreto, argumentar que aquela atividade gerou risco, aquela atividade gera risco, e por esse motivo a lei estabelece a responsabilização objetiva. Tá? É o caso da hipótese do consumo, né? Do direito do consumidor. Aquele que coloca um produto ou um serviço no mercado, nós temos aí 99,9% de chance de esse produto, de um dos produtos na linha de montagem, sair com defeito. E nessa medida, causar um dano. Por esse risco que a sua atividade causa, esse fornecedor responde objetivamente. Por esse risco, o Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo no artigo 12, no artigo 18, no artigo 14, a responsabilidade objetiva. Mas eu não preciso discutir isso. Eu não preciso discutir que a atividade do fornecedor gera risco. Porque, lembra, lado A e lado B. Lado A, previsão legal. Lado B, risco. Quando a lei fala que alguém responde objetivamente, tá bom, a lei falou, responde e acabou. Por outro lado, você tem a teoria do risco. Aquele que causa um risco, aquela atividade que causa um risco, gera o dever de indenizar, mesmo que o causador do dano não tenha agido com culpa. Mesmo que ele tenha feito tudo direitinho. Okay? E aí você tem várias digressões a respeito da teoria do risco. Vou colocar para vocês aqui uma visão, tá? Que não é a única, existem várias, mas é uma visão que me parece bastante interessante. Eu vou dividir o risco, vou falar da teoria do risco, né? Dá para falar de várias maneiras, vou falar só 3 aqui. Risco da atividade, risco administrativo e risco integral. O mais usado é o risco da atividade. Significa dizer, aquela atividade que você está desempenhando causa um risco. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Aquela empresa que trabalha com reforma de prédios, de edifícios. Né? Então, ela vai lá pintar o prédio e ela precisa limpar primeiro com cloro, com ácidos e depois pintar. E o prédio é muito alto. E vamos imaginar, então, que a empresa faça tudo direitinho, porque existem, por óbvio, vocês conhecem a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Então imagine que a empresa siga rigorosamente todas as disposições da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ou seja, essa empresa não agiu com dolo, por óbvio, ela não quis causar dano a alguém. Ela não agiu com negligência, nem com imprudência, nem com imperícia. Perícia muito menos, né? Seus funcionários eram altamente especializados naquilo que estavam fazendo. Pois bem, mesmo assim causou um dano. Mesmo assim gerou um dano. Vai indenizar? Vai. Por quê? A atividade exercida gera um risco. Então vamos imaginar que a Associação Brasileira de Normas Técnicas diga, olha, tem que colocar uma tela em volta do prédio, tem que usar o cloro na diluição XYZ. Estou conjecturando, não sei. Tá? Tem que isolar a rua para que não estacionem carros que possam sofrer queimadura na pintura, pelo cloro, pelo ácido, etc. E a empresa seguiu todas essas disposições. Vai indenizar? Vai. Por quê? Porque a sua atividade causa um risco. E é por esse motivo
que no caso concreto eu preciso de um ser humano. É por isso que o juiz nunca vai poder ser substituído por um computador. Porque no caso concreto, só uma pessoa avaliará se naquele caso é ou não é uma atividade que desenvolve risco, que causa risco. Claro, tem os precedentes, né? Mas os precedentes não abarcam, não englobam todas as atividades que possam vir a ser desenvolvidas. Okay? Então aí eu tenho a teoria do risco da atividade. Também tenho o risco administrativo. Risco administrativo, muito utilizado lá no direito constitucional e no direito administrativo. Né? É o tão falado parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, que estabelece que o poder público responde objetivamente pelos atos praticados por seus agentes. Okay? E além disso, eu tenho lá a teoria do risco integral. Na teoria do risco integral, o que eu tenho é, no risco integral, aquele que desempenha uma atividade responde pelos danos que essa atividade venha causar. A teoria do risco integral, o grande marco da teoria do risco integral é não comporta excludente. Tá? Um exemplo, e veja, a teoria do risco integral é algo que inclusive nem é aceito pela integralidade da doutrina. Vamos imaginar, e o exemplo é esse na doutrina, a responsabilidade civil pelo manuseio de energia nuclear, de energia atômica. Né? Então, Deus que me livre, né? Nós temos aqui no Brasil usinas nucleares de geração de energia elétrica a partir de energia nuclear. Então imaginem que, por um caso fortuito ou força maior, um evento da natureza, ocorra uma catástrofe. Sei lá, um terremoto, um tsunami, né? Um raio. E aí tudo estava perfeito lá na usina. Mas veio um tsunami absolutamente imprevisível, imprevisto, inesperado e incontrolável e quebra alguma coisa lá e a energia nuclear se espalha. Aquele que explora tal atividade responde? Sim. Por quê? Teoria do risco integral. É dizer, você está desenvolvendo uma atividade de alto risco. E por desenvolver a atividade de alto risco, aconteceu alguma coisa, você responde. Okay? Então aí nós temos 3, existem outras, você vai encontrar várias na doutrina. E na jurisprudência você também encontra menções a respeito de várias outras. Mas eu escolhi trazer essas que são as mais utilizadas. Okay? Em relação à responsabilidade objetiva, tem uma coisa muito importante, mas que eu vou falar para você agora de uma maneira mais sintética e vou aprofundar lá no vídeo que fala da responsabilidade por ato de terceiro. Tá? O que eu estou querendo dizer? Abra aí o seu artigo 932 do Código Civil. Um exemplo. O patrão. O patrão responde pelos atos do empregado. Tá? E aí eu acabei de falar para você. O artigo 933 fala: a responsabilidade do patrão pelos atos do empregado é objetiva. O que significa dizer que mesmo que o patrão não tenha culpa pelos atos do empregado, ele vai responder. Porém, o ato do empregado que causou o dano tem que ser comprovada a culpa. Okay? E aí que tem que ter muito cuidado. Vou desenhar para você aqui. Então você tem, deixa eu apagar aqui, você tem a vítima, você tem o empregado e você tem o patrão. O artigo 932 do Código Civil diz o seguinte: o patrão responde diretamente à vítima, ainda que o patrão não tenha culpa pelos atos do empregado. Mas quem causou um dano à vítima, né, quem causou um dano direto à vítima, foi o empregado. O patrão só está respondendo. O patrão só está sendo responsabilizado.
Ok? E aí, eu já vi isso muito acontecer. A vítima entra com a ação de indenização contra o patrão e fala, olha, é objetiva. É objetiva. Está escrito no artigo 933. Então, eu, vítima, autora da ação de indenização, não preciso provar o elemento subjetivo da conduta. Pois é. E essa vítima perde essa ação de indenização. Porque, embora essa vítima realmente não precise se preocupar em provar que o patrão era culpado, porque o patrão responde objetivamente, precisa provar que o empregado era culpado. Então, na responsabilidade objetiva por fato de terceiro, notadamente do patrão, pois eu vou falar com mais detalhes para vocês, mas eu já quero deixar isso avisado. Na responsabilidade do patrão pelos atos do seu empregado, o patrão responde independente de culpa, mas a culpa do empregado tem que ser demonstrada. Se não for demonstrada a culpa do empregado, você não consegue responsabilizar. Tá? Muito cuidado quando for ajuizar uma ação de indenização contra um patrão pelos atos do empregado. Mas isso a gente vai aprofundar lá no vídeo, que vai falar a respeito de responsabilidade por atos. Okay? Se esse vídeo te ajudou, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, porque isso é muito importante para o canal. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.